Muito boa noite, senhoras e senhores. Que prazer estar aqui com vocês. Tem gente que fazia horas que eu não via e tem gente que eu estou conhecendo hoje. Que coisa boa. Deu para notar que esse assunto interessa o pessoal. Olha, Dharma, papéis, responsabilidades, olhar para isso de uma outra forma, né? A forma como o yoga nos ajuda. Eu acho esse tema muito legal e quem chegar mais tarde depois pode assistir a aula gravada. Vamos manter essa aula aí para a gente se lembrar de algumas coisas, de trazer mais yoga para vários âmbitos da nossa vida, né? Muito além do tapete, como é o nosso lema Nilaya. Então vamos fazer o mantra Sahanava-Vatu para começar, para que esse momento e esse estudo seja proveitoso e frutífero para todos nós. Então, traz as tuas mãos na frente do peito, fecha teus olhos. Umas respirações profundas, vai chegando no lugar onde tu tá, chegando no teu corpo, na tua respiração. Escolhendo voluntariamente estar focado, recebendo esse ensinamento. Inspira. Om Sahana Vavatu Sahanao Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvi Navaditamastu Mavidvishavahai Om Shanti Shanti Shanti. Muito bem. Dharma ou drama? Que dilema. Gostaria de viver no Dharma, mas na verdade vivo no drama. O que fazer a respeito? Bom, a primeira coisa, a gente tem que entender o que é Dharma, porque é muito mais que uma palavra. Dharma é um conceito, né? E ele tem muitos significados, ele pode ser interpretado de várias maneiras, de vários âmbitos. Mas para a nossa aula de hoje, a gente vai ter uma definição muito específica de Dharma para que a gente possa entender o nosso papel, as nossas responsabilidades, como eu anunciei na aula. Tá? Então, a gente vai dizer que Dharma, para o nosso propósito dessa aula, é a ordem que governa o universo. Vocês acham que existe uma ordem que governa o universo ou é tudo aleatório? Assim, tipo, é sorte. Ah, tá dando certo, uma hora não vai dar. Eu acredito que existe uma ordem, e na verdade eu gosto de usar a palavra inteligência, que rege o funcionamento de tudo. Porque achar que é só o acaso, como muita gente, né, que os mais céticos, assim, acham, não tem Deus, não tem nada disso, é só realmente ao acaso. Para mim fica muito suspeito. E essa ordem, esse Dharma, ele é essa inteligência que, por exemplo, mantém as estrelas fazendo as suas órbitas milhões de anos. Faz com que as abelhas saibam que tem que polinizar tal coisa. Faz com que as nossas células nasçam e morram e troquem totalmente a cada 7 anos. E a gente continua se sentindo os mesmos, não é uma loucura isso? Então, essa ordem cósmica, ela é absolutamente real, mas ela é impossível de ser provada. Como é que tu vai provar pelos nossos meios cartesianos e harvardísticos que existe um Dharma, uma ordem, uma inteligência? É difícil, né? Tá muito mais no âmbito de tu
acreditar empiricamente de ver isso acontecer do que tu provar. Então, eu vou partir do pressuposto que vocês concordam comigo que essa ordem existe, tá? Que é um fato, apesar dele não ser provado pela nossa ciência. Pode ser? Muito bem. Todos nós fazemos parte dessa ordem, sim? A gente faz parte do universo, a gente faz parte dessa ordem e todos nós temos um papel dentro dessa ordem. Ou seja, se a gente faz uma parte, a gente tem um papel a cumprir. E esse papel, esse que a gente tem dentro, é para instigar e para promover o bom funcionamento dessa ordem. E não a deterioração dessa ordem. Faz sentido para vocês? Nesse contexto, a gente tem um dharma pessoal, que é de fazer com que essa ordem flua e aconteça da melhor maneira possível, em benefício não só nosso, mas de todo o resto do universo. Então, a gente tem esse dharma maior, que é essa ordem cósmica, e a gente tem um dharma pessoal, que é o nosso papel dentro dessa ordem. E é muito claro na tradição védica que o nosso papel tem que ser de proporcionar, vamos dizer assim, o melhor funcionamento dessa ordem. Faz sentido, né? Se a gente é parte de imagina, tu pega uma parte de um motor, uma parte de uma máquina, ela tem que funcionar para promover o melhor desempenho daquela máquina e não para atrapalhar, certo? Então, eu estou trazendo para vocês de uma forma muito simples, né? O que seria o dharma pessoal da gente? Seria fazer com que essa ordem funcione o mais harmônica, amorosa, bela, corretamente. Esse seria o nosso dharma. Então, esse vai ser o tema da aula de hoje, o nosso dharma pessoal, as nossas responsabilidades. E eu vou perguntar para vocês, por que tu tá aqui nesse corpo, nessa época, tá? Nessa ordem, nesse planeta, nesse universo? É uma indagação filosófica que muita gente se faz, né? Por que eu tô aqui? Qual é o meu propósito? Se usa muito essa palavra e propósito está muito na moda. Mas em termos de tradição védica e sânscrito, a gente não usa a tradução de propósito, porque ela ficou uma palavra muito gasta. Tá muito... quando a gente olha Facebook e Instagram, tá lá, qual é o seu propósito? Descubra seu propósito em 5 passos, né? Tem vários livros para vender. Propósito tende a ter uma conotação de algo que tu quer fazer, que tu gosta. Então, diz assim, o meu propósito é ser professora de yoga. É o que eu nasci para fazer. Aí, tu ganha R$1.500 como professora de yoga. E aí tu diz, não, isso não é meu propósito. Não, porque eu tinha que ganhar 10 mil, então quer dizer que yoga não é para mim. E Dharma não é assim. Dharma não pode ter essa, vamos dizer, volatilidade. Ah, não gostei, não deu certo. Então, vou fazer outra coisa. Não é assim. Dharma é muito maior que isso, tá? Então, eu vou pedir para vocês que a gente não use a palavra propósito, para não confundir com essa coisa New Age atual de, eu tenho que encontrar meu propósito. O que é, na verdade, que as pessoas dizem? Meu propósito é alguma coisa que eu gosto, que eu ganhe dinheiro, né? E que me dê pouco trabalho. Isso é o que a gente acaba achando na conotação geral dessa palavra. Então, nós vamos usar só dar. Pode ser? Muito bem. Então, Dharma é o nosso papel para a manutenção dessa ordem cósmica. Vocês acham que o nosso Dharma ele é sempre igual? As nossas responsabilidades e os nossos papéis são sempre os mesmos do momento que a gente nasce até o momento que a gente morre? Passam assim ou assim? Não. Empiricamente, a gente já se deu conta que as nossas responsabilidades mudam ao longo do tempo. Os nossos papéis mudam. Primeiro a gente é criança, depois a gente é adolescente, está estudando, depois a gente casa, tem filho,
E isso é a coisa mais nítida. Depois de ter filho, a gente vê que as responsabilidades vão para outro nível, né? É outro Dharma. Então, o nosso Dharma, ele não é a mesma coisa fixo sempre, ou seja, esse nosso papel não é fixo, tá? Ele muda de acordo com época de vida, com inclinações, nós já vamos falar sobre quais são esses critérios que fazem que os nossos dharmas mudem, tá? E na nossa sociedade, a gente não tem essa flexibilidade. Isso é um problema muito grande que a gente vai ver que causa muito drama, tá? Mas então, esse papel, vamos pensar assim, ó, meu dharma é como eu contribuo para o mundo, para a ordem do mundo, né? Para a ordem positiva do mundo. Quando eu sou criança, eu vou contribuir de uma forma, quando eu sou adolescente, eu vou contribuir de outra, quando eu sou né, dono de casa, estou trabalhando, estou produzindo para a sociedade, quando eu sou aposentado, eu vou contribuir de outra forma. Isso a gente nem precisa que um texto, uma escritura nos diga, a gente chega a essa conclusão, tá? Então, isso é bem importante da gente entender. Esse Dharma, então, ele não é estático e ele vai mudando, tá? O problema que faz com que a gente viva uma vida muito dramática e muito reclamenta é porque a gente não aceita o papel ou os papéis que a gente tem ao longo da vida. Então, eu queria começar... Já tá, estamos aqui 10 minutos da aula. Primeira notícia bombástica para anotarem aí. Tá? O drama está na não aceitação. Essa é onde dá a premissa que a gente parte. Como a gente não aceita esses nossos papéis, essas nossas responsabilidades, a gente faz drama e a gente reclama. Então, tu pensa assim, por que que eu tenho que trabalhar nesse diacho desse escritório com essas pessoas que não tem nada a ver comigo? Por que que eu tenho que limpar esses cocô de cachorro todos os dias? Por que que eu sou casada com esse desgraçado? E assim vai. Não é verdade? Não é assim que a gente reclama das coisas? Como se tivessem casado contigo sem tu saber, como se o cachorro tivesse chegado lá sem a tua permissão, como se tu não tivesse passado na entrevista de emprego e aceitado. Não é verdade? A gente fala como se as coisas que aconteceram, os papéis e as decisões que a gente tomou, alguém fez isso por nós, tu não tem nada a ver, porque agora tu tá aqui sofrendo, não era o que tu queria, porque na verdade tu tinha que estar nas Maldivas tomando um coquetel. Isso era o que tu realmente merecia. Isso seria o teu Dharma. De quem é o Dharma aqui estar nas Maldivas tomando coquetel? Todo mundo vai dizer, esse é o meu Dharma. Então, gente, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que uma vida onde a gente não aceita os papéis e as responsabilidades inerentes de fazer parte de um Dharma maior é uma vida de drama, é uma vida de reclamação. Tá? Essa é vamos dizer assim, é a primeira premissa. E a gente conhece muita gente. Claro que vocês que estão assistindo a aula não são tanto, a gente conhece gente muito pior, né? Que reclama o dia inteiro, que é vítima de todas as circunstâncias do mundo. E como é que a gente se sente quando a gente está na presença de uma pessoa que só reclama? É muito desconfortável, né? É uma coisa assim, vai te dando um nervoso. Né? Só que a gente também faz isso porque em alguns âmbitos a gente tem muita dificuldade de aceitar esses papéis e essas responsabilidades, de fazer o que é certo, de fazer o que precisa ser feito, porque a gente está brigando e a gente queria estar fazendo outra coisa, mais agradável, mais gostosa, mais prazerosa. Muito bem. Partindo dessa premissa, a tradição védica criou, quando eu falo de tradição védica, eu não falo só de yoga, eu falo de todas as escrituras que vieram dessa tradição, tá? Porque eu estou falando de coisas anteriores ao, vamos dizer, o Yoga Sutra de Patanjali. Criou 2 sistemas para ajudar as pessoas
a entenderem o seu papel, tá? E exercitarem o seu papel no mundo de uma forma mais harmônica. Porque um grande foco da tradição védica e da cultura que se formou e que a gente, vamos dizer assim, está aproveitando até hoje, era que as pessoas tinham que ter uma vida dhármica, né? Elas tinham que viver em benefício, em prol dessa ordem. Então, eles desenvolveram 2 sistemas incríveis para ajudar a gente a fazer isso. Funciona até hoje na Índia, tá? Só que houve um percalço ao longo do tempo, que eu já vou falar, mas é fantástico. E o objetivo desses 2 sistemas era para que todo membro da sociedade, do universo, soubesse a fase da vida em que ele está, as inclinações que ele tinha, ou seja, a natureza com a qual ele veio nessa encarnação, e pudesse realizar esse papel, esse dharma, essa responsabilidade da melhor forma possível, tá? Contribuindo ao máximo para o dharma universal. Então, vou perguntar uma coisa para vocês. Vocês acham que uma pessoa que faz algo que gosta, que tem orgulho, que se sente bem, que diz, sabe? Vocês acham que essa pessoa vai contribuir mais do que uma pessoa que faz arrastado na obrigação para pagar os boletos? Óbvio, né? Então, é interessante de notar que esses 2 sistemas que eu vou explicar agora para vocês tinham esse intuito de descobrir o que a pessoa vai fazer bem, com prazer, porque essas 2 coisas são sinônimos. O que tu faz bem, tu faz com prazer. O que tu faz naturalmente, o que tu tem um talento, tu vai fazer com prazer e tu vai contribuir muito mais para a sociedade. Uma palhinha do que vem depois. Vocês acham que na nossa cultura o que te dá prazer e o que tu tem talento tem valor? Não, tu tem que ver quanto que tu vai ganhar com isso, se tu vai conseguir pagar tuas contas. Isso não é um valor para nós. Tá? Mas antes vamos falar desses 2 sistemas. Talvez alguns de vocês já ouviram falar disso, tá? Mas o primeiro sistema são os ashramas, os estágios da vida. Tá? São divididos em 4. O primeiro estágio é o do estudante, vamos dizer assim, e o foco é tu aprender. Aprender sobre o mundo, sobre a vida, educação ética, moral e algum tipo de trabalho ou formação, alguma coisa que tu vai poder depois produzir para contribuir com a sociedade de acordo com as tuas inclinações e com a tua natureza. Esse é a primeira etapa. Nesse caso aqui, tu não tem que ficar estudando e trabalhando 8 horas por dia e estudando de noite, virando noite, para poder pagar a faculdade, porque o teu objetivo era estudar, teu foco é estudar. E o resto da sociedade contribui para que tu possa fazer isso nessa época adequada. Faz sentido? Ah? O segundo é o momento de dono de casa, dona de casa, ou é que tem uma palavra em inglês que é householder, que não tem uma tradução em português. Mas vamos dizer assim, quando tu termina de estudar, tu casa e tu vai ter, né, um trabalho em que tu vai prover não só para a tua família, como para as partes da sociedade que não estão focadas em produzir. Ou seja, a nossa fase de trabalhar. Mas o interessante é que é nessa fase de vida que tu vai casar, vai ter teus filhos, vai sustentar a família, tu vai sustentar os estudantes e os aposentados. Porque eles vão estar fazendo outra coisa, é outro estágio de vida, é outro papel, é outra responsabilidade. Então, nesse momento da vida, tu tem a responsabilidade de sustentar não só a tua família, como a parte da sociedade que precisa do teu apoio. Porque tu já foi um estudante também e tu vai ser um aposentado depois, né? Certo? O terceiro, então, é o aposentado. A palavra desse ashrama é vanaprastha. E eu acho muito mais bonito, assim, quem é, né? Quem já está aposentado, ao invés de dizer, eu sou aposentado disso, eu sou vanaprastha. É mais tchan, né?
Então, nesse momento, a pessoa, nessa época, qual era a ideia? Quando os teus filhos têm filhos, quando os teus filhos já estão prontos para assumir, né, o negócio, tu pode ir deixando, né? Não um negócio necessariamente da família, mas que ele já está podendo fazer esse papel, tu já pode ir te retirando de ter que trabalhar tanto, só dar uma ajuda, o que seria natural numa aposentadoria, né? Não é o que acontece com a gente, mas é super natural. Se vocês pararem para pensar, esses estágios da vida, eles são muito naturais. A gente é que deturpou de tal forma que a gente já não consegue mais conceber uma vida tão simples no sentido, não, agora é época de estudar, agora é época de produzir, agora é época de aconselhar, né? E a gente faz tudo misturado, tudo muito, tudo ao mesmo tempo, tudo misturado. E o quarto estágio da vida seria o de sannyasi, que é quando tu te retira de tudo, te desapega, inclusive de família e tal, e vai meditar e te iluminar. Nem todos iam para esse momento de vida, não é para todo mundo, mas muitos sim, esperando ter então a libertação, que é o objetivo em última instância de toda a tradição védica, tá? Mas se tu ficar ali no Vanaprastha e meditar e já contemplar a tua velhice, a tua morte, morrer bem, já tá show de bola, certo? Então esse é o primeiro sistema, os estágios da nossa vida. O segundo sistema são as castas. Quando a gente pensa em casta, a gente pensa no horror que é hoje em dia, que a gente escuta, que a gente sabe, que é uma desgraça sem fim esse negócio de casta. Mas é porque, num determinado momento, por questões econômicas, as castas viraram hereditárias. E aí a coisa descambou de um jeito que não tem conserto. Na origem, as castas eram as inclinações, o nível de consciência da pessoa, o que ela tinha de facilidade para contribuir para a sociedade. Então, quando eu não vou nem usar a palavra casta, eu vou usar a palavra varna, tá? Que aí a gente não associa com essa conotação ruim que a gente tem hoje em dia. Então, os varnas também eram 4. Vocês já devem ter ouvido falar disso também. Os brahmanes, que eram os professores, sacerdotes, que eles tinham, vamos dizer, o dharma, né, de prover guiança e educação para a sociedade. Depois tem os kshatriyas, que são guerreiros e governantes, que têm a responsabilidade de proteger a sociedade. E, quando eu digo a sociedade, eu estou dizendo tudo, né, na ordem. Depois a gente tem os comerciantes e produtores, aqueles que produzem para a sociedade, tá? Que são os vaishyas, os empreendedores. E os shudras, que são os trabalhadores, os prestadores de serviço, os empregados, os que fazem o trabalho para alguém, certo? Então, pensando nessa forma de pensar em varna e não como a casta que a gente falou, mas em inclinação e em natureza. Vocês acham que tem pessoas que têm mais facilidade de liderar do que outras? Tem pessoas que têm mais naturalmente inclinação para ensinar? Outros que não se governam nem a si mesmo e não conseguem ensinar nem 2 mais 2? Conhecem pessoas muito empreendedoras e pessoas que dão um dedo para não ter que decidir nada? Então, na verdade, esses varnas, eles não têm nenhuma novidade. É assim que é. E como é que a gente sabe? As pessoas, as crianças, desde pequena, tu já vê a inclinação que essa criança veio. Aquela que fica mandando no parquinho, organizando as brincadeiras. A outra que está mais quietinha, faz tudo que alguém manda. A outra que já está brincando de aulinha. Ou seja, isso parece um mistério, mas não é. Se a gente tivesse a percepção de olhar para as crianças sem os filtros que a gente tem de valor, de atividades, a gente veria claramente qual é o varna dessa criatura. Qualquer um identificaria.
E nenhum Varna é melhor do que o outro. Depois, com o congelamento das castas, virou uma coisa hierárquica. Mas na criação, são as partes que precisam para uma sociedade funcionar bem. Alguém tem que ensinar e cuidar da vida espiritual, alguém que tem que governar e proteger, alguém tem que produzir e alguém tem que trabalhar. Não adianta, não tem como. Então, como é que tu vai dizer assim? Ah, não, mas um guerreiro é mais importante que um gari. Não tem como tu dizer isso. Hierarquicamente, os dois precisam existir para que a ordem funcione, sim ou não? Agora, se alguém te perguntar, tu prefere ser guerreiro ou gari, o que tu vai dizer? Por quê? Mesmo que a gente não tem mais guerreiro, né? Mas vamos dizer, nossos guerreiros viraram os políticos, que coisa mais dramática, né? Mas vamos dizer, quanto ganha um político, um guerreiro? Quanto ganha um gari? Obviamente, na estratificação disso com a hierarquia, isso aconteceu, e essa noção de que cada um precisa contribuir da forma que veio nessa encarnação, da melhor forma possível, com as habilidades que tem, né? Não haveria essa questão tão, como é que eu vou dizer, de preconceito, de separação, de hierarquia. Tá? Então, imagina que sociedade incrível quando tu sabe a época da vida que tu tá, o que que tu vai ter que fazer, né? Aqui eu tenho que estudar, aqui eu tenho que cuidar da minha família e produzir para mim e para os outros. Aqui eu tenho que dar conselho, né, e usar a minha experiência, e aqui eu tenho que me dedicar para a iluminação. E de acordo com a minha inclinação natural, eu vou trabalhar e produzir para não só para mim, mas para todos os outros. Vocês não acham show de bola isso? Agora eu vou perguntar para vocês, qual é o critério que a nossa sociedade usa para determinar o teu papel, né? Catim, platita, dólar, money, salário, renda. Esse é o critério. As nossas castas são econômicas, né? A gente tem casta igualzinho, só que a gente não fala. Nossas castas são a partir de renda e a tua inclinação não conta, porque tu precisa ter um trabalho, e vamos dizer que trabalho essa fase que eu falei, a fase do dono de casa, dona de casa, de produzir, é a parte onde tu vai, né, precisar focar nisso, né? Ela está absolutamente ligada com ganhar uma determinada quantidade de dinheiro do que com fazer algo que tu ama, que tu tem paixão, que tu tem facilidade, que tu faz bem. Sim ou não? Então, eu consegui provar para vocês por A mais B que é impossível tu te sentir dármica, contribuindo para o mundo, fazendo o teu papel, sem drama, quando tu não tem a escolha natural de fazer o que tu veio nessa encarnação com as facilidades e o direcionamento para fazer. Tu é obrigado a fazer algo que não tem nada a ver contigo, que tu não gosta, que tu não tem facilidade, porque tu vai ter que ganhar 5 a 10 mil reais por mês. E além disso, pior que isso, tu vai fazer trabalhos em que tu sabe que tu não está contribuindo para a sociedade. Isso é o pior de tudo. Já imaginou trabalhar na Souza Cruz e vender cigarro? Como é que tu vai encontrar dharma nisso, gente? Vendendo, deixa eu pensar assim, inventando cores de esmalte para vender o máximo possível, para que as pessoas tenham 70 cores de esmalte e que desejem muitos e muitos e muitos e muitos e muitos. Como é que isso pode ser bom para o mundo? É bom só para a pessoa que tem a fábrica de esmalte ou que tem a fábrica de cigarro, para mais ninguém. E isso, por definição, não é dármico.
Faz sentido para vocês? Porque para ser dármico tem que ser em benefício da ordem. Então, não é de surpreender que a gente viva nesse drama sem aceitar. Eu trabalho num negócio que eu não acredito, que eu não gosto, que eu não, nem facilidade eu não tenho que me esforçar muito. Não posso só estudar, eu tenho que estudar, trabalhar, não sei o quê. Quando eu trabalho, eu tenho que estudar. Aí depois eu quero me aposentar e viver de bobs, mas não posso porque vão achar que eu sou, né, uma deitada nas cordas. Como assim só se aposentar? Não, eu tenho que produzir. E eu queria trazer para vocês que o objetivo da nossa sociedade é ganhar mais dinheiro. É sempre mais. Então, o teu objetivo é ganhar dinheiro para que tu tenha segurança para quando tu for mais velho. Esse é o resumo do nosso objetivo. Porque se fosse assim, tem que ter dinheiro para aproveitar a vida, a nossa conversa seria muito diferente. Estaria todo mundo aproveitando a vida, trabalhando e aproveitando a vida. Mas a gente não faz isso. A gente só trabalha e guarda dinheiro para um momento no futuro onde supostamente a gente vai aproveitar, que dificilmente aproveita, né? Por uma segurança absolutamente, não vou dizer absolutamente, mas uma segurança ilusória, porque 1000 coisas podem acontecer no caminho. E quando tu chega lá, na idade onde tu poderia te aposentar, se tu tiver o dinheiro, tu tá todo estropiado de saúde, vai gastar tudo com Unimed, né? Já não tem mais disposição e ânimo para fazer as coisas que na verdade tu queria. Então, tem alguma coisa muito errada nesse sistema. E começa desde pequeno. Começa desde que a criança está lá. Mãe, eu quero tocar música. Não, meu filho, mas tu não sabe como é que é. Nesse país, tu não pode viver de música. Tu vai passar fome. E nem isso, eu vou ter que te sustentar, não vai dar. Aí o que tu vai dizer? Não posso. Eu vou ter que fazer alguma outra coisa que não é a minha inclinação para poder me sustentar. E aí, eu queria trazer para vocês a fábula da cigarra e da formiga, que é uma fábula que ilustra valores morais muito relevantes na nossa sociedade. A cigarra está lá, não, a formiga está lá trabalhando que nem uma condenada, como uma boa americana, né? 14 horas por dia trabalhando, porque ó, vem coisa ruim aí pela frente, não dá para aproveitar. Vamos trabalhar, o máximo que der, não dá nem para se divertir. E a cigarra está lá tocando uma música, ajudando ela a fazer que o trabalho seja mais prazeroso, porque música é uma coisa muito importante no mundo, vocês não acham? Mas o que é mais importante nessa fábula? Com certeza a formiga, tanto que é, né? A cigarra se ferra do primeiro ao quinto. Porque ela estava tocando música. Ora, onde já se viu? Onde já se viu? A cigarra canta, ela toca música, ela é uma parte tão importante quanto aquela pessoa que está lá aguardando a comida. Tanto que ela está cantando enquanto, para alegrar o trabalho da outra que está fazendo. Mas para nós, o valor é assim, ó, imagina só cantar. Tem que fazer alguma coisa difícil, tá ralando, tá sofrendo. Imagina só fazer uma coisa bela e linda e achar que isso é trabalho. Você sabe que para tu ser um músico, para tu ser um cantor, para tu ser um artista, tu tem que estudar muito, praticar muito. Quem aqui já tentou tocar violão? Toca 2 músicas com 3 acordes, 1 ano de aula, né? E fora isso, tem gente que tem uma aptidão maravilhosa, que é uma soma para a ordem desse universo. Todas as artes, todas as belezas, todas essas coisas que a gente diz, não, mas isso não... Isso é tão importante quanto ter comida. A gente não diz que arte é alimento para a alma? Música é alimento para a alma. É tão importante quanto o alimento para o corpo. Então, essa história ilustra o drama da nossa vida, onde a gente não encontra uma opção de uma vida dármica, porque a gente fica sem saída, né?
que eu vou fazer? Mas agora eu já estou aqui, agora eu já fui na faculdade, num negócio que eu nem queria. Quantos dizem, meu pai e minha mãe me obrigaram a fazer direito, ou medicina, ou contabilidade, porque, né, eram as profissões que a gente ia se garantir depois. Então, é vamos dizer assim, uma situação muito delicada. Ainda bem que sempre que eu dou uma aula, eu não digo tudo isso e depois eu desligo, tchau, se virem agora com esse negócio, né? Não, agora eu vou dar algumas sugestões do que fazer a respeito. Tá? Mas realmente é muito complicado. Mas antes de eu falar o que a gente pode fazer a respeito disso, todo mundo aqui que tem filho ou que é professor ou que lida com gerações mais novas, pode hoje mesmo começar a valorizar as naturezas e as inclinações dessas crianças, desses jovens. E começar a tirar esse foco, né? De ter que fazer alguma coisa para ganhar dinheiro por ganhar dinheiro. Porque, de experiência própria, eu imagino que muitos de vocês podem concordar comigo, quando a gente faz alguma coisa que a gente vê que é em benefício de outros, que a gente sente o apreço, que a gente sente que a gente está contribuindo, tem coisa melhor do que isso na vida? Quem dá aula de yoga sabe, né? Tu vai lá dar uma aula, tu sente que tu ganhou muito mais do que o aluno. Em tantas outras coisas que a gente faz na vida. Agora, como é que tu vai ter satisfação em ganhar dinheiro por ganhar dinheiro? Agora eu tenho 5 mil na conta, agora eu tenho 10 na conta, agora eu tenho 15, tá? Ok? Te dá uma segurança, ok, é importante. Eu tenho 20, agora eu tenho 50, agora eu tenho 60. E qual é o ponto? Como é que tu vai sentir satisfação com isso? Uma satisfação maníaca de tio Patinhas? Se tu tá aqui interessado numa aula sobre Dharma, tu não é um tio Patinhas. Se tu é tio Patinhas, tu tá ocupado em ganhar mais dinheiro. E aí tu não tem interesse por caminho espiritual, por yoga, por autoconhecimento, porque tu tá interessado em dinheiro e tá tudo certo. Quem tá nessa, tá nessa. Não é teu caso, com certeza. Já chegou a essa conclusão. Ter dinheiro suficiente para poder se sentir ok, pagar a Unimed e tal, show de bola. É necessário e adequado numa determinada fase da vida. Mas trabalhar só por isso não tem como tu ter satisfação e te sentir uma parte integral dessa ordem cósmica, né? Sim? Muito bem. E aí vocês vão me perguntar, mas Sasha, eu tenho que pagar meus boletos, eu já estou numa coisa não dármica, eu não tenho como voltar para quando eu era criança e dizer para os meus pais, meu pai, né? E nem todo mundo é artista, gente. Tem gente que seu dharma é organizar, é números, é ser, né? Como é que eu vou dizer, diretor de empresa? Tipo, não é só ser essas coisas que a gente estava dizendo agora de ser artista e tocar música. Não, os dharmas e as funções, tem gente que quer governar, tem gente que tem, e a gente vê isso. Então, o dharma pode, muitas vezes, quando a pessoa descobre e consegue trabalhar naquilo que ela tem inclinação e facilidade, ela vai ganhar dinheiro, para se sustentar, é a lei inexorável da existência. 2, ela vai fazer aquilo bem e por isso ela vai ganhar dinheiro, né? E ela vai ter satisfação, porque o Dharma alinhou com a inclinação e a natureza e o Varna. Faz sentido? Muito bem. Então, eu preciso trabalhar, preciso pagar meus boletos em algo não dármico. Estou nessa situação. O que eu faço? Então, primeira coisa de todas é: ninguém te obrigou a tomar as decisões e as escolhas que tu fizeste até hoje. O que tu tem, o emprego onde tu tá, os filhos que tu tem, os cachorros que moram na tua casa, os pets, as pessoas com quem tu casou, tudo isso foram escolhas tuas. Mas eu queria ter escolhido diferente. Bom, mas não escolheu. Lamento, tu pode escolher daqui para frente. Mas os do passado, não.
tem como. E é uma maneira muito... a palavra que eu estou buscando... empequenante. Não sei se isso existe em português, mas estou inventando. É muito empequenante quando a gente se coloca nessa posição de não, eu estudei, não era o que eu queria, estou num trabalho que não foi o que eu escolhi, e estou aqui agora com 5 filhos, 4 cachorros, um marido, e agora o que eu faço? Ou uma mulher, ou, né? E agora o que eu faço? Bom, José, tu tomaste essas decisões. Essa é a primeira coisa, e sempre que a gente vai pensar em Yoga Sutra, Sutra 1.2, para quem conhece, é aceitar que a responsabilidade é totalmente tua de ter feito essas escolhas, né? Então, eu estou lá, estou vendendo cigarro para criancinhas. Meu Deus do céu, que horror, que coisa mais dármica. Adármica, né? A dármica é contra o dharma. Né? Bom, mas eu também tenho uma filha, tenho um cachorro, tenho que sustentar minha casa, eu tenho que pagar meus boletos, e agora, o que eu faço? Eu não posso simplesmente dizer, não, vou largar meu trabalho porque ele não é dármico, porque não é dármico largar as pessoas, né? E as responsabilidades que tu tem, certo? Fez uma casa nova, trabalhando na Souza Cruz, gastou um monte de dinheiro, deve um monte de coisa, devo dizer, isso não é dármico, então os meus credores que se ralem. Não, isso também não é nada dármico. Tá? Mas é o seguinte, o primeiro passo, então, é bom, pelas razões que sejam, pelos pais que eu tive, pelo nível de consciência que eu tive ao longo da minha vida, eu acabei escolhendo isso. Escolhi. Bom, e agora? Então, esse primeiro ponto dessa aceitação que as escolhas foram tuas vai tirar uns 75% do drama. Então, quando tu tá no modo reclamar, tá no modo, né? Por que eu tenho que limpar esses negócios? Por que ninguém me ajuda? Por que meu bebê? Por que quem quer? Porque eu não gosto, não. Chega aquela cara amarrada no trabalho. Quem escolheu? O fato de tu fazer as pazes com isso vai tirar uma quantidade de drama tremenda. E o que acontece? Quando a gente não bota energia no drama e no mimimi, na vitimização, e no, e se o meu pai, né? As pessoas dizem assim, se o meu pai fosse que nem o teu pai. O meu pai me levou para a Índia com 16 anos. Ia ser tão diferente, né? Sim, mas não foi. É o teu dharma, é o teu karma, na verdade, né? De cada um. Eu poderia dizer a mesma coisa de outro pai, de outra pessoa. Então, no momento que tu tira essa energia desse mimimi, te sobra energia para fazer a segunda coisa, que é usar a tua inteligência para começar a pensar como que tu vai fazer coisas mais dármicas. Mudar o teu trabalho, mudar de parceiro, parceira. Filho não dá para mudar, tá? É dharma para sempre, mas já vou falar nisso, tá? Tu vai poder usar a tua inteligência para tomar as decisões. Isso dificilmente vai ser drástico, dificilmente vai ser rápido, mas tu pode começar a direcionar a tua atenção para algo que se alinhe mais com a tua inclinação, a tua natureza, o teu varna e o que tu acredita que seja adequado de fazer para contribuir para o mundo. Ou seja, a partir de onde tu tá, tu vai tomar uma decisão de dizer, cara, eu não quero isso para os próximos 20 ou 10 ou 1 ano da minha vida. Eu quero outra coisa. O que eu posso fazer? E aí, tu dá início a um processo que não tem uma data definida, não tem um prazo definido, tu não tá assim, eu preciso sair desse lugar amanhã. Não, tu tem que cumprir o teu dharma, essa foi a escolha que tu fez, e agora, aos poucos, tu vai direcionando para algo mais adequado. E isso é absolutamente possível. Se tu é vendedor de alguma coisa e tu vende esmalte, tu diz, bom, eu sou boa em vender, eu gosto de vender, eu vou vender alguma coisa para yoga, eu vou vender coisa para meditação. Entende? Tu pode continuar fazendo a mesma coisa com um viés que contribua ao invés de para o oposto de não contribuir, descontribua
para a sociedade, para o universo. Faz sentido, gente? Tá? Então, não é a ideia assim, agora vou mudar tudo, porque nunca é assim. Porque se tu simplesmente, né, abandonar o que tu está fazendo, os teus outros papéis e as tuas outras responsabilidades vai ter um prejuízo. Então, não pode ser assim. Para que tu tenha uma vida mais dármica, uma vida que promove essa ordem, tu vai ter que fazer as coisas em ordem e não bloquear da cabeça e sair fazendo qualquer coisa de qualquer jeito, né? Então, quando a gente fala desses papéis, dessas responsabilidades, por exemplo, cuidar dos filhos e, em algum momento, cuidar dos pais, porque isso é um dharma, é uma responsabilidade que a gente tem quando os nossos pais vão ficando mais velhos e precisando de cuidado, não é uma coisa que tu possa dizer assim, filha, eu não vou mais cuidar de ti, né? Tipo, quero fazer outra coisa. Não é opcional, tá? Se tu quiser optar por não trabalhar e alguém pagar tuas contas, não tem problema nenhum. Mas tu provavelmente, se tu é uma pessoa dármica, tu vai querer contribuir, mesmo que tu não ganhe dinheiro, tu vai querer produzir e trabalhar em prol, né? Mas filho e pai, depois quando eles são mais velhos, é um dharma que a gente tem que cumprir. Agora, sabe qual é o tal problema? E quando eu estava montando a aula, eu disse, talvez isso aqui seja o ponto mais importante da aula. Cuidar dos filhos é dármico. Controlar os filhos não é. Cuidar dos pais é muito dármico. Controlar os pais não é. E o que a gente faz? A gente controla filhos e pais. E aí é uma desgraça, uma canseira, é impossível, tu nunca tá satisfeito, porque nunca fazem do jeito que tu quer que tu manda, e causa um drama sem fim. Mas é porque a gente não entende a diferença entre cuidar, que faz parte do teu papel e da tua responsabilidade, e controlar. O que eu quero dizer com controlar? Se tu tem filhos, eles têm que fazer o que tu quer na hora que tu quer, do jeito que tu acha que é melhor. Se os teus pais estão ficando velhinhos e tu tem que cuidar deles, eles têm que fazer o que tu quer, do jeito que tu acha, na hora que tu quer e porque tu sabe melhor. Isso é um fator de drama desse tamanho, concordam ou não? Nos cursos tipo o Yoga Sutra e o Gita, a gente ri muito disso, né? Porque todo mundo diz assim, porque a responsabilidade de ter que cuidar dos meus filhos, dos meus cachorros, dos meus pais é um horror. Não é um horror. Cuidar não é um horror. Cuidar de quem tu ama e de quem tu tem responsabilidade com, assim como tu foi cuidada e será cuidada, não é um drama. É um prazer, é uma coisa maravilhosa poder fazer isso por alguém. Cuidar de alguém. Agora, controlar alguém é uma desgraça. Eu acho que não tem nada pior, assim, do que a insatisfação de tu querer que os outros façam do teu jeito e tu fica brigando isso a tua vida inteira e nunca dá certo, porque o outro é o outro e tu é tu, né? E nos exemplos mais prosaicos, ontem na aula de Yoga Sutra a gente estava falando, né, que o filho quer sair com uma calça que ele acha que ele fica bonito. Não, onde é que já se viu? Como é que tu vai sair com essa calça? O guri tem 12 anos, por que ele não pode escolher a calça que ele vai usar? Então, cuidar é prover uma calça, porque ele não está trabalhando ainda para poder comprar sua calça, concordam? Isso é cuidar. Controlar o que ele usa, quando ele usa, como ele corta o cabelo, como ele faz não sei o quê. A Aline chega a estar rindo ali, né, Aline? Alguns de vocês estão rindo de nervoso com isso, porque é verdade. Cuidar é maravilhoso. Exercer o teu dharma de mãe ou de filha é maravilhoso. Controlar é uma desgraça. Então, quando a gente começa a entender essa diferença... eu vou dar um exemplo também de pais, né? Eu me lembro na pandemia, as pessoas, o meu pai, ele vai no super. Lembra que os pais, eles fugiam para passear no super, porque ninguém deixava as pobres criaturas passear nem na rua. Então, eles faziam as artes e fugiam no super, e os filhos indignados. Digo, cara, se o teu pai está senil e já não consegue nem concatenar, é uma coisa, não é o caso, não era o caso. Teu pai te criou, ele passou por todos os estágios da vida, ele está no 3º ou 4º estágio,
Ele sabe muito bem as decisões da vida dele. Se ele está indo no super é porque ele sabe dos riscos e ele está disposto a correr. O que isso tem a ver contigo? Desde quando impedi-lo de ir no super é cuidar? Só se tu supõe que ele seja incompetente, que ele não seja capaz de tomar decisões. E aí mora o problema. Vocês acham que uma criança de 12 anos não tem capacidade de decidir o que ela quer usar? Claro que não, porque alguém sempre mandou e disse o que era para ela usar. Como é que ela desenvolveu essa capacidade? Numa sociedade onde um controla o outro, como é que tu vai desenvolver o teu dharma e como é que tu vai desenvolver esse papel de cuidar sem controlar? Não dá, porque foi o que fizeram contigo, agora tu vai fazer com o próximo? Até hoje? Hoje, dia 30 de junho, tu decide, não, para mim deu. Eu quero cuidar, não controlar. E aí, gente, se abre uma oportunidade de relacionamentos que a gente nem imagina que seja possível. Baseado em respeito, baseado em entender o Dharma, a minha mãe, né? Eu ouço muita gente dizendo assim, agora que os meus pais estão mais velhos, daí me dá uma raiva, porque eu tenho que fazer um monte de coisa, tenho que levar no médico, tenho que não sei o quê, e eu queria estar fazendo as minhas coisas. Pois é, mas sabe quantas coisas a tua mãe e teu pai não foram e não fizeram quando tu era pequeno? Contemplar isso, entender. Agora, se tu quer controlar tudo que eles fazem, não tem jeito. Tu não vai ter satisfação nessa troca, nesse entendimento do cuidar, de que foi o teu estágio de vida de ser cuidado e agora é o estágio de vida de cuidar do outro. Faz sentido isso para vocês? É tão bonito, né? Vocês não acham bonito? Eu sempre conto na formação, eu sempre conto a mesma história, que a minha avó, a mãe da minha mãe, ligava para minha mãe e a gente ouvia a voz dela na secretária eletrônica e minha mãe não atendia porque não queria falar com a mãe dela, porque a mãe dela vinha pedir alguma coisa e era uma coisa ruim para ela. E eu tenho isso muito claro. Eu não quero que a minha filha deixe a minha ligação cair na caixa postal. Eu quero que ela queira me atender. Então, eu vou trabalhar em mim as coisas e na relação com ela para que não chegue nesse momento da vida com a nossa relação dessa forma, com o nosso dharma dessa forma, com o nosso papel. Faz sentido, gente? Vamos? Terceira coisa que tu pode fazer, e essa, por incrível que pareça, para muitas pessoas é muito difícil, é descobrir qual é o teu varna, qual é a tua inclinação, o que tu faz bem, o que tu tem talento. E o nosso condicionamento, muito por causa do cristianismo, é da gente nunca se vangloriar e dizer, eu sou muito boa nisso. A gente tem muita dificuldade de falar das nossas qualidades, dos nossos defeitos, é um show, né? A gente faz esse exercício em alguns cursos. Lista 10 defeitos teus e 10 qualidades. Você tem 20 defeitos e 2 qualidades. Porque a gente é tão ensinado a não falar, tipo, não, mas eu faço isso muito bem, eu tenho muita facilidade com isso, isso é, para mim, sou ótima em tal coisa. A gente não fala assim e a gente não aprende a identificar isso na gente. Às vezes os outros te dizem, né? O que tu é boa? Não, a Cleusa, nossa, ela cozinha muito bem. A Elô limpa uma casa, o que ela limpar fica brilhando. A Tati é muito boa com línguas. O outro, a Débora é ótima para fazer conta. E assim por diante. Então, se tu começa a devotar tempo e atenção para prestar atenção quais são as tuas inclinações naturais e parar de brigar em fazer aquilo que é muito difícil para ti, nossa senhora, a vida fica 7.000 quilos mais leve. Eu tenho que ser boa nisso, eu tenho que fazer isso. Quer um exemplo bom? Prática de asana. Eu fiz uma formação de yoga, então agora eu tenho que ter um corpo que faz tudo, bota os pés atrás da cabeça, faz não sei o quê, faz não sei o quê.
Eu não vim com essa inclinação. Eu vim com um corpo que não tem essa facilidade. Outros corpos têm essa facilidade. Então, eu vou trabalhar dentro do que o corpo que eu tenho. E não sofrendo todos os dias para ter uma facilidade que eu não tenho. E sabe como, uma coisa muito simples, fazer retroflexão na prática de yoga é uma coisa muito difícil para a maioria das pessoas. E quem tem facilidade, vai lá, vira e quase encosta a cabeça na bunda, rindo, porque veio com aquela facilidade. E aí tá todo mundo lá, não, mas eu tenho que fazer igual a ela, sempre comparando uma coisa que não é a inclinação que tu veio. O outro tem uma facilidade para aprender sânscrito, mantra e não sei o quê. O outro, se abrir a boca para cantar um mantra, é um gato miando louco que, meu Deus do céu, tu não vai querer fazer isso para a ordem do universo. Ok, ele vai se dedicar mais a essa parte, o outro vai se dedicar mais a outra parte. Mas não, eu tenho que fazer tudo. E tem que fazer tudo bem. Já imaginou? Vocês já se deram conta da expectativa de fazer tudo bem? Essa mania de perfeição. Se tu sabe o que tu faz bem, que tu tem facilidade, o resto tu relaxa. Eu sei que eu sou muito boa dando aula de yoga. Eu sei disso. Cozinhar eu sou um desastre. Me localizar e fazer coisas na meia boca. E tá tudo certo. Eu não tenho que fazer tudo bem. Mas é um drama que é, tu tem que ser boa em tudo. E tem muita gente assim, né? Tem muita gente que se vai fazer alguma coisa nova, tem que ser ótimo naquilo. Não pode só fazer por prazer ou fazer de um jeito que não seja perfeito. Meu Deus, é tão impossível que quando eu falo, eu tenho certeza que vocês ficam pensando, é óbvio que é impossível. Por que eu fico me dizendo isso todos os dias? Então, descobrir essa inclinação é muito importante. E o último ponto, gente, para tudo isso que eu falei na aula, desde entender essa ordem cósmica, reverenciar essa ordem cósmica, querer contribuir da melhor forma possível, entender os teus papéis, entender, aceitar, para tudo isso, para desenvolver a tua capacidade de percepção das tuas qualidades do teu Varna. Para cada isso, a gente tem que fazer autoestudo. É imprescindível. Não vai cair na tua mão, sentado, olhando Netflix, ou num trabalho que não tem nada a ver contigo, e um dia vai cair uma realização assim, eu entendi o meu Dharma. Não vai ser assim. Vai ser através de esforço que tu vai colocar no teu autoconhecimento, na tua autorrealização, na tua busca por ser um ser humano que contribui para essa ordem. Tu vai ter que botar esforço, tu vai ter que ir contra anos de condicionamento de coisas que tu escutou, de valores que tu sabe que não são os teus, mas tu não sabe muito bem como sair disso. Sim ou não? Então, tu vai ter que... Imagina, vocês dedicaram tantos anos para estudar, para carreira e tal. Tu vai ter que dedicar bastante tempo para esse novo entendimento. Tá tudo certo. No momento que tu disser, e eu espero que vocês digam hoje, 30 de junho, para mim deu desse negócio de não ser parte que traz, que contribui. Eu quero isso para mim, eu quero contribuir. Eu quero me sentir parte, eu quero sentir que eu tenho, eu vou dizer, propósito nessa minha existência. Então, quando tu decidir isso, naturalmente tu vai começar a te direcionar a buscar fontes que te ajudem a descobrir tudo isso. E não tem como não dizer, a tradição védica tem uma bagagem absurda, se dedicou a isso, criou sistemas específicos para isso. Mas se yoga ou tradição védica não é tua praia, busque em outro âmbito, busque em outro lugar, mas vai buscar. Porque ficar sentado, reclamando das escolhas que tu fez, porque provavelmente foi a culpa de alguém.
o tempo vai passar, tu vai piscar os olhos, tu vai estar no teu leito de morte e tu vai dizer, meu Deus, me disseram que era para eu fazer tal e tal e tal e tal e tal coisa e não funcionou. Por que que eu não vivi enquanto eu estava trabalhando? Estava falando com uma aluna essa semana sobre isso, né? O trabalho é parte da vida. Por que que eu só trabalhei? Para quê? E muitas vezes a gente passa por situações ou de doença, ou de uma tragédia, ou de um acidente, que fazem com que a gente, opa, né? Todos os filmes de superação e de gente que largou as coisas e foi fazer outra coisa nova, muitas vezes é por causa disso, né? Então, tu vai esperar alguma coisa assim acontecer ou tu vai levantar do sofá e fazer alguma coisa antes de uma desgraça dessas acontecer e não ter mais tempo? Tu que escolhe. Então, eu espero que tenha ficado claro e que a gente não saia dessa aula tipo assim, que horror! Eu vendo cigarro, eu sou uma pessoa horrível, eu não tenho nada de dármico, o Krishna vai me despedir, eu sou uma pessoa... Essa não é a intenção dessa aula, que a gente saia dessa forma. E sim, que a gente diz, caraca, uma outra perspectiva de olhar para responsabilidade, para trabalho, para dinheiro, com a possibilidade de fazer diferente. Então, de tudo que eu falei, a coisa mais importante é tu escolher e te dedicar tempo da tua vida e energia para estudo, para adquirir o conhecimento. Porque o que a gente diz da tradição védica, desse conhecimento que eu estou trazendo para vocês, é que a gente não tem como desouvir. O que vocês ouviram hoje, não tem como tu desouvir. Ficou lá. E essa semente vai dar frutos. Porque é isso que tu está buscando. Foi por isso que dentre as 1000 coisas que tem no Instagram, isso aqui te chamou a atenção e tu te interessou para ver, mesmo que tu não concorde com nada do que eu disse, mas a semente de querer esse conhecimento está em ti. Então, agora te compete regá-la para que ela dê frutos. E não ficar sentado dizendo alguém tem que regar para mim. Ou essa árvore tem que crescer sozinha, eu quero os frutos. Não é? Certo? Muito bem. Para quem se interessa, Dharma, fazer o que precisa ser feito e aceitação são os temas principais do Gita. Então, se esse tema te interessa, pega um livro, baixa da internet e vai ler, porque é um presente para a humanidade, tá? É realmente, ao longo dos meus 31 anos de yoga, eu posso dizer com certeza que é a escritura mais importante, mais relevante para a nossa vida, sabe assim, para dia a dia, para a batalha da vida, né? Então, tem várias fontes, se vocês quiserem sugestões de livros, me mandem um WhatsApp, que eu sou muito pró-Gita, certo? Muito bem. Eu gostaria de fazer mais aulas, assim, abertas e gratuitas. É meu dharma, né? Ser professora é meu dharma, eu sei. E essa oportunidade que o Zoom nos traz da gente poder estar juntos em tudo que é canto do mundo, né? E poder compartilhar esse conhecimento, para mim, é maravilhoso. Convido vocês, se gostaram, a compartilhar também com os amigos, com as pessoas. É importante, né? Imagina uma coisa que é tão útil para ti, para que outras pessoas saibam. Eu só vou pedir que vocês não compartilhem o link, tá? Eu vou mandar o link da aula gravada. Então, se quiser postar alguma coisa, dizer, quer ver a gravação, entre em contato, ou alguma coisa desse teor. Eu tenho uma coisa muito dármica também, de que esse conhecimento é muito precioso e ele não é para ser espalhado à toa. Então, por isso que vocês têm que se inscrever na aula, né? Não, isso me interessa, eu quero. Não é tipo assim, tá lá, assiste, se der eu vou, né?
Para mim, eu tenho isso muito forte, assim, de cuidar desse conhecimento para quem realmente está com sede de ouvir. Então, eu só peço que eu vou mandar o link agora, quando terminar, eu vou mandar para vocês poderem ver, assistir, mas só não compartilhem o link, tá? Combinado? E mandem sugestões de assuntos que interessam vocês, porque é muito difícil da minha cabeça inventar. Vai saber o que eu quero falar, não é o que vocês querem ouvir. Então, mandem sugestões, é super importante para mim. E eu vou ver se eu consigo, pelo menos uma vez por mês, a partir de agora, fazer um aulão assim. Certo? Obrigadíssimo pela presença. Tem várias pessoas que eu não conheço, então foi um prazer. Espero estar com vocês em outras oportunidades. A gente vai encerrar fazendo o mantra Purnamada. Quem conhece, senta com a coluna ereta, traz as mãos em frente ao peito. E a gente agradece todos os mestres que permitiram que a gente estivesse aqui juntos hoje, compartilhando desse conhecimento que beneficia o Dharma. Purnamada Purnamidam Purna Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti.